Irmãos e irmãs, celebramos a festa de Pentecostes. Pentecostes. A palavra lembra 50. Faz 50 dias que celebramos a Páscoa. Pentecostes, uma festa celebrada 50 dias depois da Páscoa. Originalmente a festa de Pentecostes era agrícola, a festa chamada das semanas, 7 semanas, que comemorava o encerramento da colheita. Fazia-se uma festa para agradecer a Deus pela colheita. Passado um pouco tempo, a festa ganhou um caráter de recordação da aliança que Deus fez com o seu povo. Quando Deus entregou as pedras, as tábuas da lei, e assim escolheu um povo como seu povo. E era isso então que estavam aquele dia, segundo os Atos dos Apóstolos, o pessoal reunido para uma festa de Pentecostes, a recordação da aliança. E nessa festa, acontece que os discípulos de Jesus estavam trancados num lugar. Com eles e orando estava a Virgem Maria. Estavam unidos, embora com medo, esperando que se cumprisse a palavra e a promessa do Senhor, para que eles não se dispersassem, e Deus enviaria um paráclito, Deus enviaria um defensor, um consolador, Deus enviaria o Espírito que lhes daria uma palavra acertada para defendê-los diante dos outros, diante do mundo, de todas as situações. E ali reunidos, haviam pessoas, nominalmente segundo os Atos dos Apóstolos, pelo menos de 12 lugares, que simboliza todo o mundo conhecido de então. E vem um ruído de um vento impetuoso, uma espécie de tempestade, e descem sobre os apóstolos e a Virgem línguas como que de fogo, e eles então começam a orar em línguas, começam a se entender pelo dom do Espírito, pela linguagem que todos entendem, que é o amor. Interessante notar que lá na outra ponta de Pentecostes, no seu contrário, está Gênesis 11, a história da construção de uma torre. O homem, no seu orgulho, na sua presunção, na sua prepotência, desejava construir uma torre para chegar em Deus, para chegar a Deus, para alcançar o céu. Ontem brincava com as crianças na missa, dizendo, lá todos eram brasileiros e todos falavam português. Como cada um tinha um projeto pessoal, ninguém se entendia. Cada um buscava apenas, exclusivamente o seu próprio interesse, a sua ambição, e não se entendiam. Todos falando português, ninguém se entendendo. Pentecostes diferente, línguas diferentes, povos diferentes, e todos se entendem. Quem já pôde participar, ou pelo menos acompanhar pela televisão, uma Jornada Mundial da Juventude, esse grande evento da juventude católica, que acontece, agora nem sei direito, era de 4 em 4, depois foi de 2, enfim, com uma certa regularidade na igreja. Quem já foi, tem pelo menos 150 países representados, multidão. Quando participei em Madrid, no lugar onde ficamos alojados, era uma quadra para 1.800 pessoas, éramos 10 nações. 10 nações. Tirando a poeira, não tinha outro problema, né? Sim, não teve roubos, não teve violência, mas assim, vendo aquela multidão de línguas diferentes e vendo uma comunhão de sentimento, de fé, uma comunhão própria do Espírito. Quem já foi para outro país, uma língua dessas assim que a gente tenta, mas não dá conta, e participou de uma missa,
sem entender uma palavra, sai com a sensação de que entendeu absolutamente tudo. Onde o Espírito está, não reina a confusão, não reinam os interesses menores, pessoais, mas a comunhão. Não faz sentido que no corpo o pé seja o mais importante, o estômago mais importante, o olho mais importante, o cabelo mais importante, até porque vai embora, né? O cabelo mais importante, a mão mais importante. O mais importante é que todos formem um só corpo. Imaginemos na comunidade, quando alguém se destaca por ambição, a comunidade inteira se estraga. Só não se estraga quando todos têm uma espécie de saudável competição, que é aquela de servir mais, de estar mais sumido atrás do serviço. O importante é que o serviço apareça. Por exemplo, o padre aparece sempre, quem canta aparece sempre, quem lê aparece sempre. Quem limpa a igreja não aparece. Mas se não limpar, a gente percebe que alguém falhou. O Espírito Santo nos comunica os seus dons para que formemos um só, para que nós não vivamos Babel, confusão, desentendimento, mas para que nós vivamos comunhão, entendimento, para que nós vivamos nessa dimensão de servir o outro. Pentecostes, essa festa do Espírito Santo, é também o nascimento da igreja. A igreja existe desde o coração de Deus Pai, mas ela nasceu com o nascimento de Jesus, quando Ele se encarnou, e ela, digamos assim, começou, se manifestou ao mundo com Pentecostes. Logo depois deste evento pentecostal, aqueles apóstolos que estavam com medo, Pedro fez uma pregação, 3.000 pessoas se converteram depois de Pentecostes. Mais um pouquinho, fez outra pregação, 5.000 pessoas se converteram. A igreja começou a mostrar, não a que ela veio, mas a mostrar-se ao mundo. A alma da igreja é o Espírito Santo. A alma da igreja é o Espírito Santo. Ontem brincava também com as crianças. Vamos brincar também, vai. Tranquem aí o nariz, mas de verdade, vai. Quem é idoso, quem é jovem, ninguém sem trancar o nariz. Vamos todo mundo. Senão vai dar problema, né? Mas tranca de verdade para ver quanto tempo você aguenta, vai. Se for morrer, para. A brincadeira já está óbvia, né? Nós, se não respiramos, morremos. Ainda que a respiração seja mecânica, né? Mas o que precisa, na verdade, não é tanto a respiração, o que precisa é do ar. O ar. Não vemos o ar, mas sem ele não vivemos. Não vemos o Espírito, mas sem ele não vivemos. Esse sopro de Deus, essa força de Deus, essa presença de Deus. Estamos, irmãos, como dizia domingo desses, no tempo da igreja, que é o tempo do Espírito Santo. A gente pode fazer bonitos projetos para a igreja dar certo, mas se Deus não estiver, se Deus não conduzir, nada vai para frente. Nada. Nada. Já volto nesse ponto. Atenágoras disse uma expressão, na verdade um pensamento mais complexo, que eu gostaria de repetir como faço todos os anos. Olha que bonito o que diz Atenágoras. Sem o Espírito Santo, Deus fica longe. Sem o Espírito Santo, Cristo permanece no passado. Sem o Espírito Santo, o Evangelho é uma letra morta. Vejam, quantos que não creem, leem o Evangelho, talvez para mostrar e provar para os que creem que ele é cheio de imperfeições, de incoerências.
Sem espírito é letra morta, cheia de imperfeições, obra humana. Como uma revista qualquer, um livro qualquer. Letra após letra. Tem tantos textos bonitos no mundo, mas não são palavra de Deus. Não tem esse espírito. E são textos belos, lindos, que nos tocam, que nos enchem de sentimentos bons, mas não são palavras de Deus, não são vivos. Sem o Espírito Santo, a igreja é uma simples organização. Logo quando foi eleito Papa, Francisco disse que a igreja não é uma ONG, uma ONG piedosa. A igreja não existe para ocupar o lugar do Estado, para fazer caridade, aquilo que é obrigação do Estado fazer. Ela não é uma ONG piedosa. Ela não é uma instituição meramente humana. Sem o Espírito Santo, a autoridade é um simples poder. A missão se transforma em propaganda. Tanto Bento XVI quanto Francisco também já disseram que a igreja não cresce nem por proselitismo e nem por propaganda. Se a gente encher a cidade de outdoors dizendo assim, igreja católica, fazendo aniversário, venha celebrar, vai para a igreja católica, será que a igreja enche? No primeiro dia, por curiosidade, pode até ser. A igreja não crescerá por propaganda. Temos uma difusa sensação de que a igreja maior protestante do Brasil seja a Igreja Universal do Reino de Deus, porque aparece tanto. Ela é uma das menores. Fiéis que se declaram dela, 1.800.000 brasileiros. Pouco. A maior tem 18 milhões quase. Ou melhor, 9 milhões quase. Mas aparece tanto que dá a sensação de que é a maior. Tanto é que se fizermos alguma coisa bonita aqui e que não tiver propaganda, é como se não tivesse acontecido nada. Com essas brincadeiras, esses memes que tem aí pela internet, né? Alguém está ali morrendo, antes de você socorrê-lo, você está filmando, né? O mais importante é ter o registro e não o evento acontecido. Sem o Espírito Santo, como eu dizia, a missão se transforma em propaganda. O culto parece uma velharia, aquele baú empoeirado. E ainda mais faz uns anos para cá, os padres tiramos dos armários todas as roupas que no passado se usava, né? Então, dá mais sensação ainda de coisa antiga, se não tiver o Espírito. Como quem vem à igreja, não é o caso da nossa, mas daquelas bem adornadas, se não tem o Espírito, vai apenas ressaltar a obra humana, o dinheiro gasto, a ostentação, e não aquilo que inspira e indica o céu, as realidades futuras que não se podem medir, comparar. Sem o Espírito Santo, o agir cristão seria coisa de escravos, seríamos obrigados a viver alguns comportamentos. E nós vemos, quando alguém se deixa conduzir pelo Espírito Santo, vive de uma forma tão austera, tão bela, que a gente às vezes se pergunta, como é que consegue? Como é que pode? Pelo contrário, o Espírito Santo torna Cristo presente. No Espírito Santo, o Evangelho é um poder de salvação e de vida. A igreja realiza essa comunhão trinitária e a autoridade transforma-se em serviço que liberta. Peçamos hoje, irmãos, irmãs, que o Espírito Santo venha sobre nós como veio no batismo, especialmente na crisma. Que o Espírito Santo nos conceda todos os seus dons. O dom da fortaleza, da sabedoria, da ciência, o dom do conselho, do entendimento, o dom da piedade, do temor de Deus.
Me parece que é só uma impressão mesmo, né? Me parece que um dos dons menos buscado, menos vivido hoje, é do temor de Deus. Vou usar aqui a palavra medo, mas não é medo, né? Quando a gente faz qualquer coisa, tem medo do juízo de Deus? Tenho a impressão de que a gente nem liga mais, não. Só quando a vida começa a desandar, aí você começa a ter culpa. Eu acho que é porque eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. E daí se volta. Peçamos a Deus que Ele nos dê os seus dons. Não fujamos da realidade do mundo, mas procuremos olhá-la para transformá-la a partir do Espírito Santo. O espiritual não é aquilo que se opõe àquilo que é real. O espiritual é aquilo que anima e transforma o real. Vamos repetir assim: vem, Espírito Santo. Vem sobre mim. Sobre a minha família. Sobre a minha casa. O meu trabalho. Vem sobre as minhas amizades. Vem, Espírito Santo. Sobre a nossa paróquia. Sobre a igreja. Sobre todos os homens e mulheres, para que deem testemunho, sem medo, do Senhor ressuscitado, verdadeiramente presente no mundo. Vem, Espírito Santo, e batiza-nos com o seu fogo, e queima em nós toda palha de vaidade, tudo aquilo que nos distancia de Deus e dos irmãos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deixe-se conduzir pelo Espírito. Onde Ele te levar, certamente Ele terá chegado antes para preparar o terreno, para que tudo que Ele pedir a você, você possa realizar com coragem, destemor, com alegria. Sobretudo, formar a comunhão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.